Jovem Pan. É que eu acho que a Jovem Pan ela tem uma coisa que talvez é diferente das outras. Talvez pode ser que algumas emissoras enxerguem isso como um problema. A Jovem Pan não enxerga isso como um problema, ela enxerga como uma solução. Porque muita gente chega e fala o seguinte, não, porque a Jovem Pan é 100% de direita e não sei o quê. A Jovem Pan tem a sua posição, isso é inegável. Se você olhar para a Jovem Pan, você sabe muito bem aquilo que a emissora pensa, os valores que ela defende, enfim, isso é indiscutível. Agora, na comparação... Você acha que é claro para toda a rede de televisão ou rádio é isso? Não é porque, tão claro, não né? é porque hoje em dia é mais fácil você taxar os outros. E aí você elimina o debate. Então você dizer o seguinte, é bolsonarista, é não petista, e não existe veículo nenhum isento, tá? Eu acho que não. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a Jovem Pan enxergou justamente o debate como uma fonte de audiência. Com certeza. Então, quando você pega, por exemplo, e coloca um comentarista de direita, 2 comentaristas de direita, 3 comentaristas de direita, você pode ter audiência? Sim, você pode ter audiência. Mas o que dá mais audiência que isso? O que dá mais repercussão do que isso? O que contribui mais com a sociedade? Quando você coloca visões diferentes juntas para debater e ver no que vai dar. Às vezes, passa dos limites, concordo, sem sombra de dúvida. Às vezes exagera. Você via GNT, Multishow, era sempre gente que concordava em tudo. Então, né? Mas Vilela, eu já vi vários telejornais com receio desse debate. Sim. De chegar e falar o seguinte, não, qual que é a sua opinião? Discordo desse, aí começa uma pequena discussão, uma coisa assim que a gente tem no Bom Dia nosso. Assim. Bom dia! Bom dia já é assim. No Bom Dia já Aí o apresentador já, não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, falar acabou do que aqui, interessa, parou e tal. E aí o cara, acaba. E o cara já muda e perdeu o negócio. E eu acho que o que a Jovem Pan, ela tem a diferença, o grande diferencial dela, e está se refletindo inclusive nos números dela em relação ao Ibope dessa primeira semana, né? Então, vamos falar disso também, que agora estreou... A audiência está explodindo da Jovem Pan na televisão. É um negócio, assim, impressionante. Mas existem vários fatores que eu acho que levam a isso. A questão do histórico, que a Paulinha pode falar melhor. A marca enfim. é muito forte. Mas eu acho que tudo é uma questão de mercado. E tudo é uma questão de você enxergar as opções que você tem e verificar se aquilo te atende de alguma maneira. E existe uma demanda e uma carência das pessoas não serem consideradas trouxas, não serem consideradas burras. Porque quando você coloca 2 pessoas, 3 pessoas com visões diferentes para debater, e por muitas vezes para ter um debate um pouco mais caloroso, vamos dizer assim, pode ser que existam alguns limites que são ultrapassados e que a gente precise fazer alguns acertos, sem sombra de dúvida. Mas quando você coloca isso, eu acho que há uma valorização da audiência. Claro. Você está dizendo para a audiência o seguinte, a gente aqui pensa desse jeito, mas aqui você vai ter a possibilidade de ouvir de tudo. E quem vai formar a sua opinião é você mesmo. Eu acho que isso é honesto. É honesto de se fazer. O que eu acho que, por muitas vezes, o brasileiro não teve a opção no cardápio. Esse eu acho que é o ponto. Mas é o o cardápio de opções GNT, ele não tinha isso. Os programas eram uma visão só assim, e 3 pessoas concordando. Porque hoje o algoritmo, se você for analisar, ele emburrece também as pessoas muito. Muito. Então, assim, eu sou de direita. Só recebe coisa... Eu sou de esquerda. Tá bom, vai lá no YouTube, aparece isso, a verdade é essa, enfim, e você não tem acesso às outras coisas. Então, acho que a gente também está passando por um processo na questão da comunicação brasileira, até do nível político brasileiro, que é das pessoas se politizarem, que eu acho que aconteceu muito isso, ou seja, deu um upgrade no que se refere à participação das pessoas. E agora a gente está meio que numa fase de adaptação das pessoas falando o seguinte, tô acompanhando. Mas peraí, deixa eu pensar um pouco também, né? Agora eu tô acompanhando, eu quero pensar, quero avaliar, deixa eu ouvir isso daqui, deixa eu ouvir aquilo ali. E a pessoa está começando a montar. Obviamente que hoje existem as torcidas que estão lá colocadas, estão postas, cada um torce para um, enfim. Mas eu acho que isso tende a diminuir. No momento em que as pessoas começarem a ter um pouco mais de senso crítico